Fala galera, aqui é o Cleiton Ribeiro e nesse vídeo vamos falar a respeito da ferramenta Puppet Tool ou efeito marionete. Se você não nos segue nas redes, segue lá que postamos essas e outras novidades por lá também, ok? Bem, essa ferramenta, ela trabalha da seguinte maneira. Vamos entender de uma maneira mais básica, tá? Ela, além dessa ferramenta, ela contém mais duas ferramentas bastante importantes, a qual podemos aplicar pinos para deixar algumas áreas rígidas e aí poder brincar com o nosso objeto em cena. E essa ferramenta, podemos clicar aqui. É como se fosse uma tarraxa, né? Então temos essas opções que ela abre, que seria as formas de malha, a qual podemos ativar ou não para visualizar. A expansão, quando ela cria essa malha, ela começa a expandir para fora, né? Então seria esse tipo de expansão. A densidade, que vai de 0 a 12, a qual podemos, quanto menor ela tiver, a malha será mais robusta, vamos dizer assim. E quanto maior a densidade, menos robusta ela fica, né? Vamos ver isso na prática. Vou deixar essas opções ativadas para você entender. Então essa ferramenta aqui, ela é somente aplicada em formatos de RGB, tá? Então tudo que envolver transparência, ela não se aplica. Então essa imagem, por ser PNG, então tem essa área aqui, ó, essa área aqui transparente. Se eu clicar aqui fora, você observa que não acontece nada, porque ele não reconhece, né? Nada disso, ok? Então dessa maneira que ele entende que o que eu quero aplicar está em alpha, então ele não aplica esse efeito em alpha. Então quando eu clico aqui em qualquer área que a minha imagem envolva alguma cor, então eu vou clicar aqui na cabeça e você já observa aqui que já cria essa malha, né? E preenche todo o meu formato em RGB, né? Se eu estivesse utilizando uma imagem, ela preencheria toda a minha imagem, né? Então é assim que ela funciona, tá bom? Então, como dito, eu vou deixar selecionado aqui as opções de Puppet, que seria a marionete. Se eu aumentar aqui a expansão, então ela vai expandindo para fora, né? Isso não é muito interessante, porque quando movemos qualquer parte aqui, a qual vamos aplicando esses pinos, então toda essa malha ao redor, ela vai estar englobada próximo desse pino. Então tudo que estiver próximo desse pino aqui, essas malhas irá deformar, tá? Então, por precaução, eu deixo sempre em 0, tá? Então ela só preenche a minha área como um todo. A densidade, conforme dito, se eu deixo aqui em ponto 0, olha só o tanto de malha que ele cria. Basicamente, ó, pouca coisa de malha, né? Então somente nos pontos que eu vou aderindo, né? Ele vai criando essas malhas aí. Então clicando com o botão esquerdo, ele interliga com alguma parte da malha para fazer uma ligação, né? Então é como se ele dissesse que está ligando aqui e assim sucessivamente. Então geralmente eu deixo essa densidade aqui no máximo, que seria o 12. Podemos colocar um pino aqui nas pernas, nas coxas, né? E aqui nos pés, tá bom? Então temos a aplicação dos pinos. Então, em outras palavras, a cada ponto que eu apliquei o pino, eu deixei a área rígida, né? Então, por exemplo, quando eu clico aqui na cabeça, que seleciono e movo, você observa que todo o corpo ele mantém rígido ou fixo. Para não ficar dessa maneira aqui, eu vou deixar desmarcado, aí nós visualizamos melhor, tá? Uma outra coisa interessante que acontece é o seguinte: quando criamos pontos de rigidez, no caso aqui com esse efeito de marionete, aqui ele me abre umas opções aqui, ó, de mesh, tá? Então quantos pontos eu apliquei aqui, ele vai mostrar aqui nas opções de mesh aqui, ó, em deforme, tá? Então quando eu clico em mesh, ele mostra a densidade, a expansão que eu estou usando e as deformações. Cada pino representa uma numeração aqui, ó, e eles ficam todos já animados, se você observar aqui, ó, tá? Então se você observa aqui, ó, já está animado todos eles, tá? Então a partir do momento que eu seleciono um pino, ele me mostra qual que pino que eu selecionei. Por exemplo, se eu selecionasse esse da barriga, já mostra aqui que é o 2. Se selecionasse esse do pé,
e já me mostra aqui que é o 10, e assim sucessivamente, tá? Então aí você não se perde na hora de estar animando. Então poderíamos brincar com algumas animações aqui, ó. Por exemplo, eu selecionei esse da cabeça, vou abrir as opções aqui da seta ao lado, então você vê que a posição dele ativada para animação. Então poderia mover aqui pro lado aqui, ó, em X, poderia avançar uns 20 frames, vai. Vamos andar 20 frames, poderia jogar para cá. 20 frames para cá pro meio e aqui para cima e assim sucessivamente, ó. Poderia jogar aqui pro lado e aqui para baixo, né? Então ele faria isso, ó, né? Você pode também brincar com as opções aqui de deformação. Como que você poderia deformar? Deixa eu apagar aqui essa animação que não tem nada a ver. Poderia brincar com as deformações da seguinte maneira. Eu poderia estar clicando aqui, ó, aqui na boca, e poderia, ó, expandir, né? Poderia deixar algumas outras áreas mais rígidas, né? Aqui, por exemplo, ó, deixar mais rígido, e aí fica melhor, ó. E aí você pode brincar da maneira que desejar, tá? Essa imagem não é uma das melhores para demonstrar essas outras opções aqui, ó, que é o Puppet Start Tool e o Puppet Overlap Tool. O que seria? Então, falando de forma miojo, mais rápido possível, esse Puppet Start Tool, então, quando eu pegasse alguma área e quisesse deformar, e por exemplo, aqui essa área do corpo começasse a vir junto, com essa ferramenta aqui do meio, eu poderia marcar a área que eu não quisesse que deformasse tanto, e aí eu podia mover aqui e ela sem distorcer tanto essa área. Então basicamente essa ferramenta serviria para isso. E o Puppet Overlap Tool, que também não vai se aplicar aqui a essa imagem. Por exemplo, aqui essa mão, se eu inventasse de dar um tchauzinho assim, e ela passasse por detrás desse corpo, tá? Ela passasse por detrás. Com essa última ferramenta aqui, ó, eu poderia selecionar as áreas a qual eu desejo que fosse sobreposta, e aí quando eu movesse a mão, ela viria aqui para frente, né? Assim como está atualmente nessa imagem, né? Então, como no caso não se aplica tanto, eu não vou ficar perdendo muito tempo para falar a respeito disso. Bem, então é basicamente isso, tá bom? Então a ferramenta Puppet é bastante usada nas animações de Motion Graphics, que veremos isso lá, talvez para o módulo 2 ou 3, ainda não defini. Então vou dar mais detalhes a respeito desta ferramenta, como que usamos nas animações. Bem, e se você não nos segue ainda nas redes, segue lá que postamos essas e outras novidades por lá também. Se você não é inscrito, se inscreva, dê o seu joinha. E no próximo vídeo, vamos falar de uma ferramenta que está escondida, que ela é bastante útil também, que é o Auto Trace. O que seria isso? Veja no próximo vídeo. Um forte abraço e tchau!